95, agora é a hora do quadro. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio hoje com a nutricionista Isabelle Cláudia. Seja bem-vinda, parabéns pelo seu Dia Internacional da Mulher. Doutora Isabelle, bom dia. Bom dia, obrigada, Marcos. Aproveito aqui para parabenizar todas as mulheres que estão nos ouvindo, né, por nossas incansáveis lutas, porque somos verdadeiras, né, super-heroínas. É verdade, viu, com certeza. E merece as nossas homenagens. Sim. Até que ponto a nutrição, né, a boa alimentação, ela tem influência na saúde da mulher? Tem toda a influência, tá? E completa influência. Um comer errado, ele pode trazer consequências muito sérias para a mulher. Porque nós somos os seres que oscilamos muito, nós temos uma oscilação hormonal muito grande, né? O homem praticamente é aquela coisa estável, mas nós mulheres temos muitas oscilações. Então já começa aí, né? Com TPM seríssimos, que dependendo da mulher, né? Esses sintomas são mais agravados. Temos aí o climatério, que é essa, vamos dizer, uma preparação para chegar à menopausa. Então nós temos nós sofremos muito com essas oscilações hormonais. E como eu falei, na questão da TPM, tem mulheres que ficam acamadas de tanta dor, tem algumas que apresentam mais inchaço, tem algumas que apresentam muita fome, né? Relata muito, Isabelle, eu sinto fome, sinto muita enxaqueca, não posso ver doce, assalto de geladeira. Então, assim, são sintomas muito comuns e que estão também muito relacionados ao reflexo do que a gente come, ou se somos sedentárias, tá? Então, tudo isso é muito reflexo do nosso dia a dia. Tá, Marcos? E se quiser eu já começo pela TPM. Vou deixar você bem à vontade então, para você falar sobre esse assunto. Depois a gente vai aqui trazendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Na TPM, eu falei a questão do doce, né? Que as mulheres reclamam muito a questão do doce. Então, pegando alguns sintomas muito comuns na TPM, como a retenção de líquido, algumas mulheres aumentam muito de peso, tanto que eu até brinco, tá perto da menstruação, do período menstrual, então a gente não pesa, porque elas aumentam muito o peso. E partindo desse princípio da retenção de líquido, o que é que a gente sempre pede? Eu vou falar os sintomas geralmente e como é que a gente faz essa orientação. Diminuir o consumo de sal, tá? Para não aumentar ainda mais essa retenção de líquido. E os alimentos industrializados, principalmente os conservantes, tá? Essas conservas, perdão. Porque eles têm um teor de sal muito absurdo. E as mulheres geralmente recorrem nessa fase para esses alimentos industrializados com cheinhos aí de aditivos e de sal, tá bom? Em relação ao consumo de doce e de chocolate, tem uma explicação sim fisiológica para isso, né? Que são alguns receptores lá no nosso intestino que eles ficam mais ativos nesse período e depende de mulher para mulher. Tem mulher que essa TPM dura inicia 3 dias antes, mas tem mulher que inicia até 10 dias antes do período menstrual. E aí elas começam uma corrida louca atrás de doce e principalmente chocolate, tá? Mas a boa notícia que eu trago se você pode sim, né, trazer, né, suprir a necessidade do seu organismo consumindo até 30 gramas de chocolate por dia. E esse 30 gramas de chocolate não é qualquer chocolate, é acima de 50%. Então, é um meio amargo para um amargo. Porque aí o que vai trazer o benefício não é o chocolate em si, é o cacau. Tá? Então, o cacau é a substância que trará esses benefícios para esse período pré-menstrual. Tá? Então, usar de 50% acima, até 30 gramas de chocolate, não vejo problema. Tá? Claro, aí vai depender também se a pessoa tem alguma patologia que a gente precise não orientar isso, tá bom? Isso é individual, certo? Aumentar o consumo, gente, de frutas, legumes, que é o que eu sempre peço. Por quê? Porque lá é onde estão as vitaminas necessárias para esse período também, para o nosso corpo naturalmente. E lembrando, gente, a gente precisa cuidar da alimentação todas as fases da nossa vida, não em períodos pontuais, como nesses 10 dias antes da menstruação. Tá? Então, frutas e legumes, porque tem muita vitamina do complexo B e elas estão muito em falta nesse período, tá? Pode existir uma deficiência.
E inserir na alimentação, pessoal, sementes, que eu sempre peço, castanhas, tá? As oleaginosas, como a gente chama, e as sementes são muito interessantes, tá? Junto com as castanhas aí, que elas vão trazer muitas substâncias interessantes, como o magnésio, que ele está muito relacionado à dor, tá? Então, a deficiência de magnésio está muito relacionada à dor, principalmente essas enxaquecas pré-menstruais, tá? Então, as sementes, as oleaginosas, elas contêm muito magnésio. Só para vocês terem ideia, o magnésio ele está muito relacionado ao relaxamento muscular, principalmente. Então, quando a gente, quem faz suplementação de magnésio, se percebe que toma magnésio à noite, você dorme até melhor, porque faz o relaxamento mesmo do seu corpo, tá bom? Então, assim, falta de magnésio provoca aí esses picos de dor pré-menstruais, tá? Tem pergunta aqui, doutora Isabelle. Quando estou menstruada, eu vou no banheiro umas 4 vezes ao dia. Eu tenho um problema de intestino preso? E até que ponto a alimentação pode ajudá-la? Peraí, calma. Ela, quando menstrua... Ela vai no banheiro umas 4 vezes ao dia e diz que tem intestino preso. Não, exatamente, porque causa o relaxamento mesmo. Não é minha área médica, mas no caso, quando a gente está no período menstrual, ocorre o relaxamento da musculatura e isso aí também ocorre com o intestino, tá? É um relaxamento, por isso que ela aumenta a frequência aí ao banheiro, tá? Quais são os alimentos indispensáveis para a saúde da mulher? Indispensáveis. Então, vamos lá. Frutas e legumes, tá? As proteínas, quando a gente fala em proteína, a gente se bitola muito a pensar na carne, no frango, na clara do ovo, no queijo, no leite e derivados, no caso, mas as sementes, elas são riquíssimas em proteínas, né? As sementes que eu falo, a gente entra aí com chia, com linhaça, com semente de gerimum, que eu sempre falo, de girassol, que já é minha cara. Então, as sementes também são muito ricas em proteínas, tá? Então, proteínas de boa qualidade e no período pré-menstrual, atentar para redução do consumo de carne vermelha, tá bom? Por quê? Porque a carne vermelha está envolvida em alguns processos mais inflamatórios nesse período, redução também, e as pessoas tendem a diminuir também os carboidratos. Gente, não diminuam carboidratos também, principalmente nessa fase. Escolham os carboidratos saudáveis. Quando a gente fala em carboidratos, as pessoas pensam naquele monte de massa, né? Não, escolham os carboidratos mais saudáveis, né? Você fazer uma redução drástica de carboidratos só aumenta seu mau humor, depressão, ansiedade nesse período também, tá certo? Então, boas fontes de carboidrato das massas, principalmente os integrais. E aí a gente vai ver frutas e legumes, a gente vai ver proteínas de boa qualidade, sem ter muito aquelas gorduras associadas, né? Por exemplo, nas carnes. E ter a adição aí de castanhas, né? As oleaginosas, como a gente chama. As leguminosas, que entra aí o feijão, tá? A soja, eu sempre gosto de fazer um adendo, que a gente tem que ter. A soja é bem interessante para a saúde da mulher, mas... eu tenho sempre muita cautela em utilizar a soja, porque a maior parte, se não a grande parte da soja produzida no Brasil, ela é transgênica. E além de ser transgênica, ela é adicionada de muito, muito, muito agrotóxico, tá? Então, isso faz com que nós não tenhamos melhoras, e sim pioras e acúmulo de doenças a longo prazo. Principalmente câncer por causa desses agrotóxicos. Eu não estou falando direcionado. Então, se for uma soja orgânica, a gente pode até repensar, tá? Então, esse alto consumo de soja, tenham cuidado, tá bom? Porque nossa soja é transgênica, a maior parte dela, e cheia de agrotóxico. O ouvinte pergunta se peixes de água fria é bom para a saúde da mulher. Sim, é bom sim. As pessoas têm muito essa dúvida na questão do ômega 3, né? Entendam que o ômega 3, ele está presente nos peixes de água salgada e águas profundas, tá? Salgadas, no caso. Mas o peixe é uma carne muito mais saudável, tá? Uma carne de uma qualidade muito melhor. É bem interessante você estar incluindo aí na sua alimentação mais vezes, porque tem pessoas que só colocam uma vez na semana, né? Mais vezes na semana é bem interessante, sim. Voltando àquela pergunta, a outra pergunta, quais alimentos são interessantes, eu queria incluir também alguns chás, tá?
principalmente o chá de amora, da folha da amora. Muitos trabalhos científicos hoje em dia em cima da folha do chá da amora, porque ele tem o que a gente chama de fitoestrógenos. Tanto na folha, o que é isso eu vou explicar, mas eu vou dizer, tanto na folha do chá da amora, como em algumas sementes, tá? A linhaça, a semente de girassol, o gergelim, tá? Eles possuem, e a soja também, eles possuem esses fitoestrógenos. O que é isso, Isabelle? São substâncias produzidas pelas plantas que parecem muito com o hormônio feminino. E aí eles imitam a ação desse hormônio no nosso corpo. Então, é muito interessante para todas as fases da saúde da mulher, principalmente na menopausa. Tá? Então, a folha da amora auxilia e muito. Isabelle, como é que eu vou usar essa folha da amora? Na forma de chá. Tá? A mulher pode estar fazendo aí o chá da folha da amora, que vai auxiliar bastante a saúde da mulher. É fácil fazer o chá da folha da amora? Fácil, infusão. Tá, gente? E alguns chás necessitam de fervura. Alguns mínimos, né? Mas a amora não precisa. O chá da folha da amora é fácil, super fácil de encontrar hoje em dia. Ferveu a água, pegou a xícara, colocou uma colherzinha de sopa da folha da amora numa xícara, colocou a água fervente lá, tampou. Esse tampado aí é imprescindível, porque é a infusão que a gente chama, que vai fazer com que sejam liberadas essas e não perdidas as substâncias voláteis do chá. Então, precisa deixar tampadinho 10 minutos e depois consumir. Eu já ia perguntar se era fácil encontrar o pé de amora. Nosso ouvinte aqui diz o seguinte: bom dia, Isabelle, tem que ser seca a folha? Eu tenho um pé aqui em casa de amora, e aí? Não, você faça desidratada. Você pode desidratar, porque aí a intenção, gente, nem todas as folhas, elas podem ser consumidas in natura, tá? Elas precisam passar por um processo de desidratação para inativar algumas coisas. Mas, no caso dessa folha da amora, é interessante que você faça ela desidratada, tá bom? Também. E aí, Geraldinho fala aqui, é uma fruta ótima. No caso da saúde da mulher, a amora também é muito interessante, tá? Porque ela possui algumas substâncias antioxidantes que vão aí ajudar nos processos de diminuir a inflamação, tá bom? Então, a amora, mas para a saúde da mulher em relação a ter a substância similar ao hormônio é a folha. Quem não tá? tem, por exemplo, o pé da amora, onde é que a gente muito difícil. Onde é que a gente encontra a folha? A folha é mais da fácil amora, a fruta, né? Nesses ambientes que vendem coisas naturais. Eu não sei nem se pode dizer nome. Pode, fica à vontade. Eu posso, né? Então, assim, eu sempre encontro lá no Empório dos Cereais, lá em Marinha, né? Sempre encontro lá. Então, a folha da amora, desidratada. Parece que nessa Marinha lá vende tudo, né? Lá em Marinha vende tudo, que você imaginar. Okay. Natural. Um abraço para Marinha, viu? Tem pergunta aqui também chegando. Isabelle, me fala um pouco sobre uma alimentação para quem já está na menopausa precoce. Pronto. A menopausa é bem interessante porque trabalha uma redução drástica aí desses hormônios femininos, né? Que é uma fase que todas nós mulheres passaremos, né? Chegaremos lá. E o que é que acontece? Nessa fase, essas mudanças hormonais, a gente precisa trabalhar alguns sintomas, né, que aparecem, que são os fogachos, né, principalmente. Algumas mulheres começam a apresentar algumas doenças associadas a isso, como osteopenia, né, algumas situações, aumenta a decorrência de depressão, doença cardiovascular, risco de doença cardiovascular. Então, assim, nesse momento a gente precisa dar uma trabalhada e um suporte bem interessante em relação aos nutrientes, tá? Então, assim, assim como nas outras fases de TPM, a gente precisa muito de gorduras saudáveis. No caso, aí a gente entra o ômega 3, tá? A gente pode estar usando muito. Eu vou até falar alguns suplementos que são bem interessantes, que é o óleo de borragem e o óleo de prímula. É muito fácil de encontrar nessas lojas, nessas farmácias, tá? Eles dão um auxílio bem interessante. Ou o ômega 3 ou borragem e prímula, tá? Porque eles agem muito nessa questão da inflamação. E a amora, ela é muito interessante, a amora e as sementes. Eu gosto absurdamente de trabalhar mulher em menopausa com os sementes.
semente de girassol, semente de gergelim, semente de linhaça. Isabelle, até quanto eu posso usar? 2 colheres de sopa, você tritura em casa. Não comprem triturada, vocês trituram em casa no momento do consumo. Até 2 colheres de sopa ao dia, porque eles vão aí estar imitando esse hormônio e você vai ver como vai melhorar absurdamente esses sintomas. Aí coloca na comida isso? Coloca na comida, no almoço, coisa prática, almoço, né? Você vai lá e coloca na comida. Se quer empanar, por exemplo, algum frango, alguma carne, você pode fazer essa farinha e fazer o empanado, vai ficar super saudável, tá? Então, se você vai adicionando essas sementes no dia a dia, porque elas têm substâncias bem interessantes. O chá da folha da amora eu não abro mão de forma alguma, exatamente devido a a melhorar esses sintomas através da imitação do hormônio, tá bom? E frutas, legumes, peixes, e vocês vão adicionar aí na alimentação. Ok, Geraldinho, me ajuda aqui, mostra a doutora Isabelle essa fotografia aqui que a ouvinte mandou, né? Onde ela diz o seguinte, que está tomando essa amora e pergunta se é saudável para menopausa, né? Você viu a fotografia que ela mandou aí, né? Ela quer saber se essa amora, por exemplo, ela é saudável, né? Para a questão da menopausa. E aí, Isabelle? Sim. É sim, sem contar, porque essa aí é uma mistura, tá bom? E sem contar que ela também vem, o que a gente chama desses fitoquímicos, né? A folha da amora tem fitoestrógeno, que é o que imita o hormônio, e a amora, ela tem o fitoquímico, que são essas substâncias absurdamente benéficas para a saúde da mulher. Tá Ok, bom? tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp, 992053030, vamos ouvir aqui, bom dia. Bom dia. Quais são as sementes que temos que consumir? E aí, Isabelle? Linhaça, gergelim, girassol, tá? Chia, essas sementes são muito, muito, muito importantes. Eu gosto muito de explicar, gente, que sobre a semente de gerimum, não é aquela com a capinha branca, tá? É aquilo que vem dentro, eu digo que é o tesouro que vem dentro da capinha branca. Então, dentro daquela capinha branca da semente de gerimum, vem uma pepita, que a gente chama de pepita, uma verdinha. Então, é essa semente que vocês vão consumir. Trituradas, vocês podem tostar um pouquinho na frigideira, com um pouquinho de azeite, tá? Vocês tostam um pouquinho na frigideira, ela vai dar uns estalinhos, assim, parece pipoca. Ela vai dar uns estalinhos e você pode triturar também após isso. Hoje em dia, muito se orienta também em deixar de molho para consumir depois, para melhorar ainda. Igual a história do feijão que eu contei da outra vez, lembra? Lembro, que gerou aquele furdunço. Deu o que falar, né? Foi. Então, assim, as sementes também, elas podem ser adicionadas deixadas de molho por 6 horas para melhorar a disponibilidade dos nutrientes, tá? Então, você pode tanto assar e triturar, como deixar de molho. A ouvinte pergunta aqui, fazer uma propaganda de graça agora aqui, onde é que fica o Império dos Cereais? O Empório. O Empório dos Cereais, na né? Pedro Velho. Pronto, tá? Pedro Na Velho. rua Pedro Velho, próximo ali a... Vou fazer outra propaganda. Não, fica à vontade. Ao Depois a Marinha depois manda umas caixinhas pra gente. Pronto. Não tem problema não. Homem pode consumir também as sementes? Sim, claro, com certeza. As sementes, elas não têm só esses fitoestrógenos, né? Elas têm um absurdo de substâncias saudáveis, como tem proteínas, tem vitaminas, minerais, tem gorduras de boa qualidade. Então, as sementes só vão trazer benefícios, tá? Eu não vejo nenhum malefício, só benefício. Ok, tem mais pergunta aqui chegando, que está aqui mandando um abraço, nossa amiga Fátima e o Andrei lá em Natal. Fátima, parabéns aí pelo seu Dia Internacional da Mulher, viu? Tem mais pergunta aqui chegando? Marcos Dante, bom dia, Isabelle. Isabelle, eu tenho 57 anos e estou na menopausa. Já me indicaram esse chá de amora, inclusive eu estou tomando ele, entendeu? Mas me contaram que eles emagrecem muito. Como eu já sou magra, eu vou ficar mais magra. Eu queria saber se isso é mito ou é verdade sobre de emagrecer. Porque eu tenho muito problema assim, eu passo a noite dormindo e acordando. Na menopausa, o problema da tireoide. Aí você falou aí sobre o magnésio. Eu queria que você me explicasse melhor isso. E sou muito estressada, muito nervosa. Desde que começou o problema da menopausa, aí o médico disse que mistura as duas coisas. Problema da tireoide e problema
da menopausa. Queria que você me indicasse alguma coisa aqui para acabar esse meu estresse, por favor. Obrigada. Um abraço. Antes Ana aqui você... da Boa Passagem. Um abraço, Ana. Antes de você responder, só lembrar que todas essas sementes que a Isabelle falou também vêm na Ligzarb, viu? No supermercado Ligzarb, né? Sim, algumas. Algumas, né? Então é só você procurar. Você É, vai no Ligzarb vende aí sim, vende sim. e você vai encontrar também. E aí, vamos responder a Ana? Ana, então, para que você entenda, a questão, nenhum alimento sozinho, ele tem o poder de lhe fazer emagrecer. Nenhum. Não existe esse milagre de um alimento lhe fazer emagrecer. Então, o que é que acontece? Para que a gente emagreça, a gente precisa comer menos do que a gente gasta, né? Então, assim, você gasta energia. Então, se você comer mais do que isso, você engorda. Se você comer menos, você emagrece. Então, assim, nenhum alimento vai ter esse poder. O chá da folha da amora, ele age muito nessa questão de repor, né? Tem uma ação parecida com o nosso hormônio e também agir muito na questão, pelas suas substâncias saudáveis, no processo anti-inflamatório do corpo, tá? Quando eu falei do magnésio é uma coisa pontual, tá? Que a gente pode utilizar, a gente utiliza vendo muitas vezes essa necessidade do paciente, se ele realmente necessita. Tá? E o magnésio, ele está naturalmente presente em muitos alimentos. A gente precisa dos alimentos, dos legumes, dos vegetais, né? Frutas, vegetais verdes escuros. Tem muito nas castanhas também e nas sementes, tá? Então, assim, não vou estar orientando aqui suplementação de forma nenhuma, porque são coisas muito pontuais, mas o alimento é a nossa matriz, né? A alimentação é a nossa matriz e é o que a gente precisa para repor muita coisa. O Zulamar coloca o seguinte: eu tenho pedra nos rins e o chá é ótimo, é o que diz aqui o Zulamar, né? Isso. Maria Auxiliadora, onde encontramos a folha da amora, já foi respondido. Gel Azevedo, quais os benefícios da farinha de linhaça e como usar? Pronto, a farinha de linhaça. O que eu sempre oriento para começar: nunca compre a farinha pronta, tá? Compre a semente da linhaça e você faz a farinha em casa triturando no liquidificador. Por que, Isabelle? Essas sementes, como por exemplo a linhaça, elas contêm muito antioxidantes, que são substâncias que vão prevenir ataques, tá? Então elas são os soldadinhos aí de prevenção. O que é que acontece? Quando você tritura, você já compra triturada, elas vão oxidar muito fácil. Muito facilmente. Elas vão ficar, como a gente chama, oxidadas, né? Aquela rançosa, aquela coisa mais rançosa. Então, sempre compre a linhaça íntegra e você em casa tritura próximo ao horário de comer, tá certo? A primeira coisa. A segunda coisa, essas sementes, como a linhaça, elas são riquíssimas também em ômega 3, né, um ômega 3 vegetal, não só vai ter nos peixes de águas salgadas, vai ter também na linhaça. Um ômega 3 muito interessante, tá? Que ele, além do mais, temos quantidades absurdas de vitaminas e minerais, tá? E esses fitoestrógenos. Então, ela tem muitos compostos bioativos que só vão trazer benefícios aí para a saúde. Nosso ouvinte, não sei, acho que a Kenia, né, ela mandou para cá a foto do pé da amora dela, né? Tá aqui, coisa linda, todo mundo plantando. Depois eu vou pegar uma mudinha com você, viu? Para plantar lá em casa, né? A Zanila não pode ver uma muda que ela quer plantar. Vai acabar, né? A folha da amora em Caicó hoje. Tem uma pergunta aqui: como tomar o chá da amora em jejum? É em jejum que toma? Não necessariamente em jejum. O que eu quero atentar para chás, pessoal. Quando eu falo para tomar chá de amora, vocês não vão fazer 1 litro, botar na geladeira e tomar o dia todo, tá? Não faz isso também, tá? Todo o excesso também é prejudicial. Então, como é que vocês vão fazer? Sempre que vocês forem tomar chás, sempre. Chás tem umas substâncias que elas são muito quelantes. Lembra a história do café da semana passada que eu falei que se juntam aos nutrientes? Então, os chás, eles têm muito, são substâncias absurdamente saudáveis, mas que elas são muito quelantes, ou seja, elas se grudam com facilidade a outros nutrientes da alimentação e não são absorvidos. Então, quando você tomar chá, procure tomar distante dos outros alimentos, tá? O chá sozinho. Pode ser em jejum, pode ser no intervalo da manhã, no intervalo da tarde, contando que você venha tomar aí umas 2 xícaras ao dia, não precisa mais do que isso, pelo amor de Deus. E que você tenha
essa distância da alimentação para essas substâncias serem aproveitadas pelo nosso corpo. Bacana, chá é ótimo, né? Eu gosto muito de chá de erva doce, mas eu sei que não tem nada a Ótimo. ver com... Tem algum benefício chá de erva doce? Muito, não? erva doce, erva cidreira, melissa, camomila, eles agem também como calmantes, são bem interessantes Show de para bola. serem consumidos à noite. A Cleide Medeiros, estou sendo acompanhada por esse anjo, estou muito bem. Quem é? Cleide Medeiros. Ô, Cleidinha, beijo! Ela está muito bem, né? Coisa boa, Coisa então, né? boa. É da Luz Dantas, muito bom o programa. Não conhecia os benefícios da folha da amora. E esse é o objetivo aqui do nosso quadro, né? Exatamente. Trazer conhecimento para as pessoas. Isabelle, obrigado pela sua participação. Onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Lá na Galeria Malvina, tá, gente? No segundo frente à andar, em prefeitura, frente né? à prefeitura, tá? Estou lá alguns dias na semana, não todos os dias, né? Tem dias pontuais. Por isso que é bom marcar, né? Por isso que é bom marcar. E aí, só Sabe lembrando... o telefone decorado? Sabe não. Eu vou ter que lhe ajudar, então. 96050455. Olha, 9605. 0455. Ok, então. Brincando, Marcos. Só para complementar aqui, deixar o meu abraço a todas as mulheres, tá? Façam tudo com prudência, nada de modismos, tá? O interessante é vocês fazerem coisas saudáveis, o básico funciona, tá? O básico funciona. Tá aí o pezinho de vocês no quintal e vocês não sabiam nem que tinha tanta importância, né? Pois é. Então, beijo para todo mundo, tá? Para todas as mulheres aí que estão ouvindo. Isabelle volta na próxima